Olá, habitantes do THX, aqui é o Luiz Abel Jornaleiro, num vídeo de dicas com Regis The Cat, meu bruxo aí, Regis. Tudo tranquilo? Beleza? Tudo O Regis na vai fazer uma participação comigo, que a gente vai falar do Cavaleiro das Trevas, a raça superior, Cavaleiro das Trevas 3, que é do Frank Miller, do Brian Azzarello, do Andy Kubert e do Klaus Jansson, na branco às vezes. Regis, é o seguinte, eu li a HQ anteontem, toda a minissérie, tu tava lendo quando ela tava sendo publicada, Eu li né? ela conforme foi publicada. Conforme foi publicado. Tá. O que tu achou do terceiro arco? Tu leu o primeiro, o segundo e o terceiro, do material original do Miller de 86. Eu vou ser bem sincero, meu ponto de vista. Tem que assim, ser, deve ser. O que vale a pena são as capas variantes, entendeu? Porque eu vou explicar por quê. Se não fosse com o nome Cavaleiro das Trevas, tu leria 2 edições e não leria mais. Pode crer, Entendeu? entendi. É uma história que eu vou, agora vou ser sincero, não é uma história ruim, é uma história ok, só que como traz o nome Cavaleiro das Trevas, eu esperava algo a mais, entendeu? Sim. Esperava que fosse um pouco melhor do que o que é. É uma história ok, entendeu? Se fosse uma mensal, seria uma mensal ok. Eu acho que ele é um amontoado de clichês. Vamos dar clichês. Eu terminei, assim, ó, a sensação que eu tive quando eu terminei de ler a história, eu li a história, primeira, segunda, terceira edição, tava bem minha boca. Eu acho que da quinta edição em diante, deu um boom. Ó, esse vídeo vai ter spoiler, só pra avisar. Tá, deu um boom, assim, que aí o Superman voltou, o Batman acordou ele e as coisas começaram a acontecer. Pra quem não sabe, o plot do Cavaleiro das Trevas é o quê? É a invasão kryptoniana. Os kryptonianos da cidade de Kandor estão lá... Então, há muitos anos estava engarrafado com o Brainiac. Com o Brainiac, tá? E aí a filha do Superman leva a cidade de Kandor, que tá engarrafada, pro Electron. Pra ele aumentar a cidade. Até então nenhum cientista tinha conseguido fazer isso daí. E o Electron, com os recursos que ele tem, ele consegue. Só que aí começa a desandar tudo. Quando a cidade cresce, na verdade, eles têm um líder religioso. Uma seita. E essa seita, a filha do Super-Homem está envolvida nessa seita. Isso. E eles acham que os kryptonianos... Acham não, eles são superiores aos terráqueos e que eles têm que ser tratados como divindades no planeta Terra. Isso. Eles querem dominar, eles querem transformar, eles querem dominar tudo. E aí esse é o plot inicial. Porque até então, o mundo estava normal, estava tudo normal, tudo tranquilo, entendeu? Aí o Bruce sai da aposentadoria dele, né? E aí ele vê que não consegue conter o problema sozinho e vai lá chamar o Super-Homem, que estava congelado na Fortaleza da Solidão. Ele se congelou, ele ficou lá parado, desistiu de viver, desistiu de tudo. No Polo Norte, no Polo Norte. Ele congelou. Ficou lá e tal. Aí, e nisso, a filha dele está sendo treinada pela... Ela vive com as Amazonas lá, com a Mulher Maravilha e tal. A filha e o filho. A filha e o filho. É bem interessante que ela meio que sente que ela não se enquadra em lugar nenhum. O problema dela, cara. Essa é a parada principal da história. Que ela sabe que ela não é terráquea, mas ela não se enquadra nas Amazonas. Na verdade, pra ela, ela achou que se enquadrou melhor com os kryptonianos. Com os kryptonianos. Com a seita, com o Charles mesmo kryptoniano. Sim. E muita coisa até acontece por causa que ela apoia os kryptonianos, apoia eles chegarem lá. Sim. E não, a ordem é nossa, o mundo é nosso, a gente manda, vocês se rendem, ponto. Claro. Porque ela é jovem, é imatura, tá insegura, não sabe para em que mundo ela tem pertence. um romance com um deles. Ela tem um romance com o filho do líder religioso lá, né? E aí, cara, as coisas começam a desandar. O Batman vê que ele não tem como conter o que tá acontecendo sozinho, chama o Super-Homem. Aí o Super-Homem vai lá, vai resolver o problema. Só que ele apanha, cara. Ele chega lá... Sim, são muitos kryptonianos. São muitos kryptonianos. Ele chega querendo conversar, chega querendo negociar, e com eles não tem negociação. Com eles Eu acho, na minha opinião, assim, que a série, por mais que ela tenha sido o básico do básico, que até agora nada se compara ao original de 86, absolutamente nada. Eu acho que o problema é a estampa que ela leva. A estampa que ela leva. Ela não é um Cavaleiro das Trevas, entendeu? Não, é um Cavaleiro das Trevas. Ela é uma história ok do Batman. Pois é, ela tem muitos momentos legais depois da edição 5, tem vários acontecimentos legais, tanto com o Batman, com o Super-Homem, entendeu? Mas numa coisa eu concordo contigo, nada até hoje que foi feito se compara. Mas eu gostei porque foi uma aventura que pelo menos, como é que eu posso dizer? Vale a aventura. Vale a aventura. Vou dar um exemplo assim, ó. Quem leu o Cavaleiro das Trevas 1 e adorou, é difícil ler alguém e não gostar. Sim. E gostou, leu o 2 e detestou, leu o 3 é muito superior ao 2. Exatamente. É bem superior ao 2. O 2 é terrível, entendeu? O 13 é bem superior, só que não se compara ao 1, entendeu? Eu digo, eu não achei uma má história, eu achei que o problema dele é a grife que ele levou, entendeu? A grife que ele levou. É a grife que ele leva, entendeu? Apesar do Frank Miller ter feito uma parceria com o Brian Azzarello, que é um baita do escritor. O Frank Miller desenha todas as mini-comics. Pois é, aqui, ó, vou mostrar pra vocês uma coisinha aqui, muito curiosa, é que cada HQ, ela vem com uma mini-comics, ó. E, claro, essas mini-comics vocês têm que ler.
Ó, vocês têm que ler porque elas estão conectadas com a história. Sim, não, e tem que ler na ordem. Pegou um, lê que tem dentro, não pode deixar pra ler tudo no final. Isso. Tô terminando ela essa aqui, lê. É o apêndice da revista. É o apêndice da revista. E eu achei isso bem interessante. E o Miller que fez a arte interna delas, entendeu? Das mini-comics. A edição, toda a coleção no geral, foi o Andy Kubert que fez a arte e o Klaus Janson que fez a arte final. Cara, a arte, horas, do Andy Kubert e do Klaus Janson, tá estupenda. Horas parece que os caras fizeram correndo, assim. E na verdade eles tentaram emular o desenho do Frank Miller no primeiro, né? Isso aí ficou bem evidente, até nos quadros com a mídia ali. Mas eu curti a história. A arte é narrativa, a arte narrativa do Frank Miller, isso. Exatamente. Eu curti a história e achei o final bem surpreendente, que o herói do final foi o Electron. Cara, aquela ali eu achei legal, cara. Achei bem legal. Assim, ó, a história ela não é forçada. Tem partes forçadas, como sempre o Batman é terrível, de melhor. O Batman ganha de exércitos de kryptonianos, tudo isso é forçado. Mas todo mundo tem o seu papel na história, entendeu? Todo mundo tem um papel bem dividido na história. Sim, bem dividido. Isso aí torna a história um pouco mais interessante. E, pra mim, na minha opinião, ela terminou... Ah, essa é a melhor parte da história. Cara, com a última página, com fim digno. Tá legal, Edemir? Tá massa, ó, cara. A última história, assim, a última página é o Batman e a Robin saindo pra lutar contra o crime. Na cena clássica. Na cena clássica. Que antes era só o Batman, né? Que antes era só o Batman. Achei isso aqui uma jogada genial, foi muito legal. Então, assim, ó, eu recomendo porque eu curti, eu sou fã do Batman e sou fã do Cavaleiro das Trevas. O 2 é melhor. Eu acho que pra quem gosta de Batman, vale a pena a leitura. Vale. Não é algo, não é nada inovador, não é nada surpreendente, vale a pena a leitura, é um material ok. É um material ok. Que nota tu daria, Regis? Ah, se fosse uma nota, daria uma nota 7, 6,5. Tá bom. Eu vou dar uma nota 8. Acho que 8 é uma nota legal. Pelo contexto, pela narrativa, pela arte. Achei bacana, eu curti. Não é um tempo perdido. Não é um tempo perdido. A 2 é um tempo perdido, entendeu? Não, mas mas é que o cara tem que ler a 2 pra entender isso aqui. Claro, é verdade. É muito importante o cara ler todos não. Primeiro, segundo e terceiro. O terceiro melhor, a 2 tem muita coisa ruim, mas infelizmente tá interligado, o cara tem que acompanhar. Harris, pro pessoal, antes da gente encerrar, a gente tem um canal no YouTube que é o 3 Pontos, que o Harris faz parceria comigo, em parceria com o Rodrigo e convidados, tá? Não só acompanha o Terrachismo, mas acompanha o 3 Pontos também. O Abel vai deixar o link nosso na descrição aí. É isso aí. Dá like no vídeo, compartilha, né? Se inscreve no canal e quando tocar o sininho lá, dá uma olhadinha que é um vídeo bacana que o Jornaleiro vai mandar pra vocês. Nos sigam nas redes sociais. Abração do Jornaleiro. Valeu, obrigado. Até mais.